Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Então, você tem ouvido a sua intuição? Aquela voz silenciosa da alma que sempre está certa, mas que quase nunca é ouvida, né? Quase nunca prestamos atenção a essa voz silenciosa que parece que sempre sabe o que nos falar. É justamente sobre isso que vamos dedicar o nosso programa de hoje e, para tanto, convidamos uma pessoa muito especial, que já participou muitas vezes do nosso programa, que é o Frater Oswaldo Milman Júnior, que é chefe da Divisão de Ensino e Instrução da grande loja Rosa Cruz de Língua Portuguesa, e que ninguém melhor para abordar com propriedade um tema tão interessante que é a intuição. Tudo bem, Oswaldo? Bem-vindo. Obrigado, Jamil. Estamos aqui cumprimentando os telespectadores. Como é que podemos definir, então, a intuição? O que é a intuição? Então, primeiro, a Ordem é uma organização que se coloca como mística, né? Temos ela dentro da missão dela, dizendo que ela é uma organização internacional de caráter místico-filosófico dedicada a fazer com que o ser humano desenvolva suas potencialidades intrínsecas da sua natureza, e entre elas a intuição. A intuição é um atributo da consciência espiritual que nós falamos, mas dentro de uma função que ela tem de nos proporcionar respostas a questões, a situações. Então, a intuição, ela advém justamente de um contato por harmonização, seja através de conhecimentos que você adquire e joga para o subconsciente, das experiências da vida, muitas delas nem sempre tão bem gravadas pelo cérebro, mas que passam para o subconsciente. Experiências que você pode ter até por telepatia, captações telepáticas, e por harmonização cósmica, como nós falamos, porque nos registros acásicos do universo há um conteúdo enorme de conhecimento e sabedoria, onde nós dizemos que todos nós detemos dentro de cada um a potencialidade pura de uma força cósmica, e é isso que nós procuramos, através da intuição, acessando esses canais, né, essa possibilidade, que é muito ampla. Nós vemos na sequência, né, que tem aqui um certo agendamento para ir alinhando aquilo que vou tratando. Perfeito. A intuição, o próprio nome advém do latim, que quer dizer intuire. Intuire quer dizer ver por dentro, né? Porque nós temos esse nível de consciência objetiva cerebral que é muito enfatizado. Quando você pega a psicologia acadêmica, então eles falam nas divisões da mente, da consciência, de uma forma assim, bastante acadêmica mesmo e dentro de uma ilação da psicologia científica. Mas o místico, ele procura ultrapassar essa visão. Então, no transcurso aqui, a gente vai procurar mostrar qual é a visão da ciência, que também é compartilhada com o rosacrucianismo, mas que a visão mística, na nosso ponto de vista, dentro do misticismo, ela vai além, ela ultrapassa as fronteiras do cérebro. Frater Oswaldo, nós poderíamos dizer, só fazendo uma parte, que todos temos intuições, mas nem todos prestamos atenção nas nossas intuições? Justamente, né, Jamil? Então, o vulgar palpite, existe sempre, aquele cara é um palpiteiro, né? A gente rotula a pessoa, é um palpiteiro. Mas esse palpite é tão interessante, não é? E ele vem, às vezes, dizer, poxa, mas não é que o palpite tem cabimento? Então, muitas vezes, o palpite, a pessoa mais simples do interior, né? Dizer assim, o caboclo, não é? O homem da mato, vida simples, mas tal. Ele acredita muito nos palpites, e os palpites às vezes são fundamentais para os grandes acertos na vida, né? Então de uma intuição assim, de um palpite, às vezes nasce um progresso enorme dentro de uma realização humana. Então o ser humano está atento a isso, porque às vezes só a lógica, ela não nos satisfaz, ela não traz as respostas a certos problemas que podem às vezes na intuição nos apontar para aquela visão, como um lampejo, né? Então a gente diz que o cérebro, né, e nós vamos nessa sequência já tratar um pouquinho do cérebro, ele, desde antigamente, o Platão falava que nós tínhamos uma consciência que se pronunciava através de dois cérebros. Mas, na verdade, nós temos uma mente e dois cérebros. Esses dois cérebros quer dizer os hemisférios cerebrais.
Então Platão dizia que o lado direito, o nosso lado direito, é o lado realmente criativo, e o lado esquerdo é o lado lógico. Então isso há mais de 2000 anos atrás, né? E as pessoas naquela época, a ciência não estava tão avançada para chegar a essa conclusão peremptória de que, de fato, sabe-se que quando você se pronuncia ou se manifesta, e hoje a ciência já chegou a essa conclusão através de investigações, principalmente depois do século XIX, quando a ciência avançou bastante, de que no processo criativo da mente, a gente tem até um slide ali, essa figura mostra que, pelo processo de interiorização, de meditação, você acessa o lado direito. Quando você está pensando logicamente, não, seria anterior, a imagem anterior. Vamos pedir então para a técnica voltar. Isso, o slide anterior. O anterior. Aí ele está mostrando os dois hemisférios cerebrais. Porque existe toda a origem do processo criativo, né, que começa a ocorrer então via cérebro. Vamos considerar o cérebro, nesses dois hemisférios. Então o lado esquerdo, ele se manifesta de uma maneira racional. Quando você está pensando em uma lógica, quando você está analisando as coisas, você está usando o hemisfério esquerdo, lógico, matemático, né? É aquela área em que engenheiros e pessoas, matemáticos, físicos, utilizam mais. E o lado direito, que é o hemisfério criativo, é realmente o mais facilitador do acesso à própria intuição, da manifestação da intuição. Porque tudo ocorre, a nosso ver, dentro de um nível de espiritualidade, no conceito Rosa Cruz. Mas a materialidade, esse órgão receptor, e que é decodificador das vibrações, que transmuta e que recebe essas impressões, é o cérebro, com certeza, porque é o órgão de referência para o mundo físico. Estamos vivendo nesse mundo onde o cérebro tem assim, uma importância, né, capital. Mas só ele por si só é um órgão processador. É como se tem o hardware e o software. O grande programa, toda a alimentação, toda a criatividade está no software, né? O cérebro, ele cumpre funções necessárias, ele nos dá a chamada consciência objetiva. A consciência objetiva é a consciência da exterioridade, através dos sentidos, os 5 sentidos nossos, a percepção, tudo que você vê realmente se registra. Então, o cérebro registra a consciência da exterioridade, né? Entretanto, há uma função na consciência subjetiva, que reage aos estímulos externos. Você vê alguma coisa, você se encanta, você se emociona, você mexe com toda a imaginação, o processo até da razão, e você vai sentir isso através, então, da consciência subjetiva. É uma reação interna ao estímulo externo, aquilo que você viu. Aí está definido a consciência cerebral. Mas esse processo criativo, quando você vai usá-lo, ele decorre de algo que interage com uma mente que nós chamamos a mente subconsciente, a mente subliminar, né? A psicologia, ela coloca lá o inconsciente, né? É o consciente, o inconsciente, que é o id, né? E o superego, superconsciente. A ordem não, a ordem classifica assim: você tem a consciência objetiva e a consciência subliminar. A objetiva dividida, como nós falamos, numa consciência da exterioridade, e subjetiva reagindo aos estímulos externos, internamente. Na consciência subliminar ou subconsciente, ali está propriamente aquela mente que vai, no dia em que o cérebro morrer, permanecer. Nós acreditamos na vida eterna. Frater Oswaldo, que a intuição, então, ela brota dessa mente subliminar quando se dá espaço para ela brotar. Quando a mente objetiva permite que essa mente subliminar, né, essa mente subconsciente se manifeste, é isso? Isso mesmo. Então, a gente o que percebeu é que fizeram mais de 10 mil pessoas que foram pesquisadas e sentiu-se que o lado criativo, 97% do lado criativo do cérebro, que é o hemisfério direito, ele é acessado justamente nesses momentos em que você dá oportunidade para que tudo se manifeste. Porque quando você vai para o teu emprego, você passa o dia inteiro de uma maneira pragmática, utilizando o teu raciocínio objetivo, lógico, né, formal. Então você está dentro daquela cadeia, daquele processo muito concentrado dentro da razão. E aí usando o lado esquerdo do cérebro. Então a hora que você se alivia e começa a usar o lado direito, que é aquele momento que você vai para o banho, né? Falava até com um frater que fez belas peças teatrais, uma delas era o Fernando Pessoa,
que é o nosso estimado Frater Mendia, Sim. lá de São Paulo. Então ele dizia, Mendia, como é que você constrói e faz esse teatro? Ele dizia, olha, eu faço exatamente quando eu vou para o banheiro, as peças teatrais, tudo brota nessas horas. Então passou-se a entender que as pessoas têm que ter esses momentos lúdicos, esses momentos de bastante descontração, e é isso que realmente às vezes falta, né? Porque o próprio Platão, que dizia que ele chamava de logisticon, o lado esquerdo, o funcionamento só desse lado, fica muito acentuado, perde-se então. Para a criatividade, para que a vida se torne mais plena e bela também, você tem que dar aquele colorido, e é o lado direito. Esse lado é pouco estimulado, ele tem que ser convidado também a participar, senão ele fica inibido e não se usa. Aí eu acho que a hora que você mais libera esse hemisfério provavelmente é na hora do sono, mas na hora do sono amortece tudo, todas as atividades cerebrais, elas declinam, né, pelos eletroencefalógrafos, a gente observa que sai daquelas ondas, né, vai para a onda, não é mais a onda alfa, nem a beta, é teta e delta, né, que vai lá o cérebro praticamente não tem expressão, mas nessa hora o subconsciente está sempre em ação. Então a mente subconsciente é aquela mente que não vai trabalhar separadamente da mente consciente, mas há uma interatividade entre elas, e pode haver um predomínio de um ou de outro. Platão também falava do nous, que nós usamos uma palavra que é a força criadora universal, que é a parte intuitiva do ser, o logos, o verbo criador. Então veja, nós temos uma potencialidade muito grande, né, a nível de mente, de consciência, e nós utilizamos desequilibradamente esses dois aspectos. É legal ressaltar, né? Talvez não tão legal assim, que toda a nossa educação, pelo menos ocidental, ela foca muito na mente objetiva, na mente cartesiana, Exatamente. na mente matemática e lógica, abafando, né, e não reconhecendo a mente intuitiva, que é o trabalho justamente de organizações como a Ordem Rosa Cruz, fazer despertar e proporcionar todo esse potencial, vamos dizer que cósmico do ser humano. E foi isso que aconteceu. O mundo ocidental ele se preocupou muito disso, ao passo que o mundo oriental ele já se preocupava mais, né? Aquele yin e o yang, eles davam muita importância para esse lado, aspecto positivo e negativo. Então há um equilíbrio maior no Oriente, para você ter uma ideia. As pessoas que vão ter uma formação profissional, às vezes lidando com coisas mais rígidas, duras, como o policial, por exemplo, ele tinha que fazer cursos de decoração, cursos de mexer com plantas, fazer aquela planta japonesa, como é o nome daquilo? O bonsai? O bonsai. Eles tinham que como é que se diz? Se habilitar em arte. Exatamente, ficar um pouco mais suave, né? A personalidade não ficar tão grosseira, não ficar tão dentro de uma lógica. Então transformava-se isso. O Oriente cuidou muito disso. E através dos séculos, evidentemente, a partir do século XIX, com a era científica, começaram a olhar esse lado e ver, e chegar a conclusões, que realmente o cérebro direito é mais intuitivo e o esquerdo é o lógico, né? O lógico ele é linear, sequencial, né? E assim sempre dentro de uma estruturação como é que se dizia assim, cadenciada. O lado intuitivo, o cérebro direito, é um cérebro que quer trabalhar solto, com ideias, com brincadeiras. Por isso é importante você na vida, para desenvolver esse lado, fazer coisas naturais, espontâneas, como praticar arte, desenho, né? Rir bastante, porque inclusive ao rir você também está ajudando as próprias secreções hormonais, e aí daqui a pouco nós vamos falar da pineal, né? Então, dentro do trabalho você tem que seguir aquela lógica, aquela praticidade e tudo mais, mas há um momento que você deve procurar parar para criar. Você quer ver uma coisa interessante, Jamil? Lá na grande loja, haviam 3 funcionários que em horários assim, depois do almoço, eles se doavam, por exemplo, uma meia hora para fazerem coisas artísticas, trabalhos artísticos. Uhum. Então eles ficavam bolando desenho e conversando e brincando e competindo entre eles de uma forma bastante assim despretensiosa, né? Mas iam fazendo aquelas figurinhas e iam colando nas portas dos armários. E eu sempre que passava lá, eu tinha uma intuição de que um dia eu ia aproveitar todo aquele material que naquela hora intuitiva, de prazerosa, eles estavam criando. Sim. E lá, uma bela oportunidade, eu trabalhava como supervisor de eventos culturais, colaborava nesse setor,
E eu precisava, para enriquecer uma série de discursos, de algo que fosse criado, que tivessem criado novo, capas novas dos discursos. Pois nasceu a série O de discursos com aquelas capas. Cada tema que eu achava sincronizava com a figura que eles tinham pintado lá. Então você teve uma percepção intuitiva de que seria útil para você. Possivelmente o trabalho deles. Eu estava antenado, sincronizado com aquela ideia deles, né? E que depois até foram tolhidos, porque muita gente dizia, não entendia, por que esses camaradas ficam nessa hora de expediente fazendo coisas. Mas veja como é útil. E o que a gente vê também no meio publicitário, no meio da criação, você observa muito isso. São pessoas que trabalham meio soltas. Elas não têm aquele compromisso tanto de horário, de ficar preso a uma cadeira. E houve uma época que a gente necessitou de patrocínios para uma convenção das pastas. E eu fui procurar um local desse, um meio publicitário, que até era de frátres nossos, sabe? Que trabalhavam na antiga Umuarama Publicidade, no grupo que hoje é o HSBC, na época era o Bamerinhos. Então a gente procurou esses amigos e eu indo lá, vi que os publicitários não estavam na sala deles. Mas esses caras não trabalham, como é que se diria? O ócio criativo. Até existe um livro, né, sobre o ócio criativo. Domênico De Masi. De Domênico De Masi. Então esse livro, ganhei de presente também de Massoro. Muito bom esse livro. Então a gente acha, o sujeito está lá, né, matando tempo e tal. Não, pelo contrário, eles estavam procurando essa sincronicidade com leis maiores para buscar uma solução para os problemas deles, para saírem dali com ideias, né? Então isso é importante, o tal do brainstorming, né? Joga tudo o que você sabe, fazer e de repente surge uma luz muito forte, né? Conta-se que havia uma empresa, uma reunião, e eu acho que até já contei isso em algumas oportunidades, eu sempre falo disso, porque é bastante incisivo dentro do ponto de vista de que como a criação às vezes vem de uma observação de quem está lá fora e não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? E passava aquela mulher com o cafezinho, aquele pessoal reunido, cabeça fervendo, todo mundo nervoso, não achava solução para o problema, porque era uma indústria de dentifrício e não estava vendendo quase. Vendia muito pouco, eles queriam aumentar o consumo, a venda. Mas é tão simples, é só aumentar a abertura, né, da saída do tubo e está resolvido o problema. Vão gastar mais, então vão ter que comprar mais, logicamente. Então coisas assim tão simples que ela viu, né, com uma perspicácia interna, né, de observação. Então a gente vê a pessoa, por exemplo, passear é importante, caminhar, correr. Nessas horas, além de oxigenar o cérebro, você está dando oportunidade a uma vazão criativa do teu eu interior, né, da mente subconsciente. E até um exemplo, existe, eu anotei o nome, Nakamatsu. Nakamatsu é um inventor japonês e diz que ele sempre que vai fazer o processo criativo, ele fica ouvindo a 9ª Sinfonia de Beethoven. E aí ele já criou mais de 2000 inventos. Então é importante, né, essa coisa de música, de ouvir música, cantar, de fazer, desenhar, né, de Acho brincar. Que até por isso mesmo que a educação integral do ser humano, né, nós temos aí a pedagogia Waldorf, a própria pedagogia Rosa Cruz, ela estimula muito esse outro lado do ser humano, né, a questão do lúdico, a questão da arte, como também do relaxamento, da meditação. Eu acredito que você vai falar disso, né, justamente para despertar esse potencial intuitivo, né, e propiciar à pessoa o acesso a essa sabedoria, digamos que cósmica. Né? Exatamente. Então, até o bom sono, o repouso, as coisas boas, né? Coisas assim que realmente descompromissadas de algo tão forte como é hoje, a nível de trabalhar, né? A pessoa vira escravo de umas funções, de um raciocínio, de uma maneira de ser. Ela, através disso, ela começa a liberar serotonina, melatonina, e muitos hormônios e neurotransmissores que são importantes para ela viver feliz. Né? Mudar o look também, o espaço onde nós trabalhamos, às vezes criar alguma coisa diferente, uma planta, um novo visual, né? A gente fica preso anos dentro do mesmo ramerão, de uma mesma batida, isso realmente invalida o processo criativo. Sem dúvida. Oswaldo, por incrível que pareça, nós estamos no final desse primeiro programa, então eu acho que o creme de la creme, né, o melhor do discurso do Oswaldo vai ficar para o nosso segundo programa sobre intuição, porque é aí que ele vai entrar realmente, né, na mecânica, vamos dizer assim,
do processo intuitivo do ser humano. Quero aproveitar para agradecer essa tua primeira participação, Oswaldo, no programa Presença e Harmonia, né? Já sabendo que você vai voltar, dando continuidade a esse programa. Agradecer a todos os nossos telespectadores,